Bom, então vamos começar o nosso curso de execução penal. Nesse curso, nós nos propomos a mostrar para vocês todas as questões relacionadas com a execução penal. Então nós vamos ver aqui livramento condicional, SUSI, progressão de regime, anistia, graça, indulto, enfim, todos os institutos da execução penal, excesso, desvio e etc. Então vamos começar com essa aula que eu considero uma teoria geral da execução penal. Vamos começar com os conceitos de execução penal. A Lei de Execução Penal é a 7.210, de 11 de julho de 84. Ela instituiu a Lei de Execução Penal e em seu artigo 1º reza que a execução penal tem por finalidade efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Então, vamos logo delimitar o âmbito da execução penal. A execução penal só começa quando eu tenho uma sentença judicial que transitou em julgado e que não cabe mais recurso e, por via de consequência, ela então tem que ser executada. Quando essa sentença judicial que condenou uma pessoa a uma pena privativa de liberdade, a uma pena restritiva de direito, a uma pena de multa, ou condenou essa pessoa a uma medida de segurança porque ele é inimputável, ela transita em julgado, eu tenho então a expedição da guia de execução. Essa expedição da guia de execução, ela vai ser o início da execução penal. O processo que até então estava na mão do juiz de conhecimento, ele vai para o juiz de execução penal, tá? Então eu tenho um juiz que profere a decisão condenando aquela pessoa e eu tenho um juiz da execução que vai executar aquela pena. Então, conceitualmente falando, diríamos que a execução penal é a concretização do mandamento contido na sentença criminal. Então, o juiz da execução penal vai executar, vai cumprir o que o juiz de conhecimento proferiu na execução, ou seja, o conjunto dos atos judiciais ou administrativos por meio dos quais se faz efetiva sentença, né? Que é o conceito do Mirabete, quando o juiz de direito condena uma pessoa e, quando não couber mais recurso, expede-se a guia de recolhimento, como eu falei para vocês, para o cumprimento e execução da sentença. Então, tudo começa com essa guia de recolhimento, tá? Então, eu tenho a decisão judicial, sai aquela sentença condenando aquela pessoa a uma pena e se expede-se a guia que vai encaminhar para o juiz da execução, que vai ser encarregado do cumprimento daquela medida. Bom, então, qual a natureza da execução penal? Resumindo, o direito da execução penal, como é mais aceito na doutrina, para denominar o direito penitenciário que tem sua autonomia reconhecida no país. Significa dizer que a partir do momento em que eu tenho a execução penal, vai se aplicar o que nós chamamos de direito penitenciário, que é aquele direito que estuda o cumprimento das penas em penitenciárias, não é isso? Em colônias agrícolas, em colônias industriais, em casas do albergado. Então aí se aplica o direito penitenciário, que é reconhecido em todo o país, uma vez que tem regras próprias, nosso direito penitenciário tem regras próprias. E na realidade, a execução penal envolve matéria de direito penal, processual penal, direito administrativo, direito penitenciário, quando neste realmente as autoridades têm que se basear para decidir. Regras de direito penal, porque lá no direito penal nós temos regras de aplicação da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direito e da pena de multa.
Nós temos as regras do regime fechado, do regime semiaberto, do regime aberto. Lá é que vai se estipular que o regime fechado será cumprido quando a pena for superior a 8 anos. Se a pena estiver entre 4 e 8 anos, será o regime semiaberto. Lá que vai se estipular que a pena do regime aberto será de até 4 anos, inferior a 4 anos. Lá é que se diz que, no direito penitenciário, é que se diz que a pena em regime fechado deve ser cumprida em penitenciária de segurança máxima ou média. Lá no direito penitenciário é que vai se dizer como é que é essa cela, quantas pessoas devem ficar na cela, quantos metros quadrados, já imbuído no propósito de cumprir o princípio da dignidade da pessoa humana. Então aqui envolve regras de direito penal, regra de direito penitenciário e regras de processo penal, porque a execução penal também ela pressupõe o cumprimento do contraditório para que eu possa, por exemplo, aplicar uma advertência a uma pessoa que praticou uma conduta, uma falta grave. Eu tenho que submetê-lo a um procedimento em que lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa. Para a execução penal, eu tenho a regra da publicidade. Eu preciso que aquelas decisões judiciais respeitem a publicidade. Eu tenho que ter o princípio segundo o qual ninguém pode ser processado sem ter um advogado, sem ter um defensor. Então, na execução penal, nós vamos ter os defensores, se a pessoa não tiver condições de pagar o advogado, que vai, então, fazer a defesa daquela pessoa no juízo da execução. Então, são regras de direito penal, processual penal, penitenciário. Pois não. Eu queria saber se dentro dessa regra penitenciária, se existe, se está dentro dela, no caso, por exemplo, um detento que praticou algum ato lá dentro e ele é separado dos outros e fica numa cela chamada de tranca. Eu tenho conhecimento disso. É a solitária. A solitária. Normalmente, o delito, a pergunta seria, quando é que um detento vai para uma solitária, né? Normalmente, quando ele pratica uma falta grave, tá? Mas até a colocação na solitária deveria ser precedida de um procedimento contraditório contra o detento, um procedimento interno para apurar a falta dele, e ele teria que responder à falta, e depois, se realmente se constatasse essa falta, que ele seria então colocado no que nós chamamos de solitária, né? Você chamou como? Tranca. A tranca. Eu não conhecia essa tranca. Isso não seria interno à penitenciária? Sim, seria feito, é um procedimento administrativo, não é um procedimento judicial, porque quem aplica a tranca, como você falou, não é o juiz, é o próprio diretor do estabelecimento penitenciário. Mas o que eu quero te dizer é que normalmente se aplica essa tranca, ou a solitária, sem se dar esse contraditório e essa ampla defesa. O que ensejaria que você entrasse com pedido de habeas corpus para retirar o teu cliente da tranca, porque não foi respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, tá? Então, eu dizia, só para a gente para a gente seguir aqui, quando realmente as autoridades penitenciárias cuidam dos presos, sejam eles definitivos, condenados a sentença transitada em julgado, ou provisórios, que não foram condenados definitivamente e aguardam o andamento do processo. Então, preso definitivo é aquele que respondeu um processo pela prática de um crime e que ao final teve uma sentença condenatória que o condenou à aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. O preso provisório é aquele que não é condenado definitivamente e está ali por quê? Porque ou houve uma prisão em flagrante delito, ele foi preso praticando o crime, ou houve uma decretação de preventiva, porque ele violou a ordem pública, né? Ele violou a instrução criminal, ele violou ou seja, preencheu os requisitos da prisão preventiva, indício da autoria, prova da materialidade,
garantia da ordem pública, conveniência da instrução para aplicação da lei penal. Ou eu posso ter um preso temporário. Prisão temporária se dá quando, por exemplo, o preso não é identificado, se recusa a dar informações sobre sua identificação, não tem domicílio certo, quando a prisão é imprescindível para a investigação e quando o preso praticar determinados crimes que estão previstos na lei de prisão temporária, como homicídio, né? Como o latrocínio, etc. Tá? Alguns desses crimes que admitem prisão temporária e são crimes, também são crimes hediondos. Diga. Essa prisão temporária, se a pessoa for presa sem sua identificação, cabe à polícia identificar. Caso ela não consiga, ele vai ser solto? Não, ele não será solto até que se identifique ele. Se ele não for identificado civilmente, ele vai ser identificado criminalmente, né? Agora, uma coisa é certa, nós sabemos que a prisão temporária ela tem um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 nos casos dos crimes comuns, e de 30 dias prorrogável por mais 30 nos casos dos crimes hediondos. Daí porque, nesse período curto, a autoridade tem que correr para conseguir identificar eles, né? Se não conseguir, ela pede a prorrogação até que eu possa identificá-lo criminalmente. O que é aquela identificação criminal? É o que nós vemos nos filmes americanos, né? Que o cara tira a foto assim, né? Tem aqui o negócio com a altura dele, aí ele tira com a plaquinha e tal. Aquilo é identificação criminal. Aquela pessoa que é identificada civilmente, tá? Ela não precisa ser identificado criminalmente. Professor Franklin, qual é a única hipótese que o civilmente identificado, ele é identificado também criminalmente? Vou repetir a pergunta. Qual é o único crime que... Olha que pergunta de prova excelente para a OAB e para concurso. Qual é o único crime em que ele, mesmo identificado civilmente, ele tem que ser identificado criminalmente? Qual é? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, é quando houver acusação de falsa identidade. Se ele tiver praticado o crime de falsa identidade, a identidade dele pode ser falsa. E se pode ser falsa, ele mesmo sendo identificado com aquela identidade, supostamente falsa, ele tem que ser identificado criminalmente. Cuidado! No caso, no estelionatário, no caso, se for preso, aí identificou que ele é estelionatário, seria identificado civilmente? Sim. Então, vamos lá. Eu dizia que cuida dos presos provisórios, né, e dos definitivos. Os presos provisórios são aqueles que aguardam, né, o andamento do processo ou foram condenados e recorreram da sentença. Preste atenção, preso provisório também é aquele que foi condenado, mas que recorreu da sentença. Por que, professor Franklin, eu chamo de preso provisório? Porque se ele recorreu da sentença, pode ser que a sentença então reverta aquela decisão. Vamos então falar agora sobre órgãos da execução penal, né? Nós vamos ter uma aula específica, né, sobre esses órgãos da execução penal. Quero dizer, nós vamos ter uma aula específica sobre órgãos, nós vamos ter uma aula específica sobre estabelecimentos, nós vamos ter uma aula específica sobre anistia, graça e indulto, nós vamos ter uma aula específica sobre progressão e regressão de regime, nós vamos ter uma aula específica, enfim. Nessa aqui, nós falamos aqui da teoria geral da execução e nós vamos pincelar um pouco de cada coisa para então, num segundo momento, nos aprofundarmos na execução penal. Então, dispõe o artigo 61, que são órgãos da execução penal. O Conselho Nacional de Política Criminal, e esse Conselho Nacional de Política Criminal é aquele que traça as metas para a aplicação das políticas públicas no sentido de combater a criminalidade.
tá? Então, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O juízo da execução penal, que é um juízo diferente do juízo condenatório, que é o juízo de conhecimento, e é nesse juízo da execução penal que nós vamos ter o julgamento de todos os incidentes de execução penal. O Ministério Público, que funciona na execução penal, e nós temos nos nossos ministérios públicos do Brasil afora, nós temos vários ministérios públicos, entre eles aqueles promotores de justiça que trabalham exclusivamente na execução penal. O Conselho Penitenciário, né? Conselho Penitenciário, que é aquele órgão que vai fiscalizar o cumprimento das penas nas penitenciárias. O Departamento Penitenciário, a senhora está conseguindo anotar? Departamento Penitenciário, tá? Depois nós vamos disponibilizar essa aula para vocês. O patronato, o que seria o patronato? Vocês viram, né? Aquele filme do Robin Williams, o nosso saudoso Robin Williams, que fez uma babá quase perfeita. Tem uma cena do filme em que uma senhora, ela vai fiscalizar se ele está cuidando bem das crianças. Não sei se vocês já viram esse filme. Então, o que seria o nosso patronato? Seria aquele órgão que vai fiscalizar se, por exemplo, o beneficiado está cumprindo a prisão domiciliar, se ele está cumprindo bem o livramento condicional. Seria o que é nos Estados Unidos o agente da condicional. Os órgãos de patronato, eles fazem essa fiscalização do cumprimento da pena. Conselho da Comunidade. O que é o Conselho da Comunidade, gente? Aos moldes do que nós temos implantado no Brasil através da democracia participativa com a criação de conselhos, o Conselho da Comunidade é aquele conselho formado por pessoas da comunidade que tem como objetivo discutir políticas públicas para a área da execução penal. Então, os artigos 62, 63 e 64 definem regras do primeiro órgão, os artigos 65 e 66 tratam do juízo da execução, os artigos 67 e 68 tratam do MP, os artigos 69 e 70 do Conselho Penitenciário Estadual, os artigos 71 e 72 dizem respeito ao Departamento Penitenciário Nacional, e os artigos 73 e 77 tratam na realidade da administração local da execução penal, que no Pará denomina-se de Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, SUSIP. Não se preocupem, porque nós fizemos apenas a menção desses órgãos, porque numa segunda aula, no segundo momento, nós vamos falar deles. Aí eu vou destrinchar juízo da execução penal, funções, artigo tal, item por item. Agora nós estamos só fazendo o apanhado geral, uma espécie de teoria geral da execução penal. Nosso órgão de execução aqui no Pará é a SUSIP, e eu tenho aqui os artigos 78 e 79 que cuidam do patronato, os artigos 80 e 81 que cuidam do Conselho da Comunidade, que, como eu disse, é um órgão da democracia participativa, que tem como objetivo fazer com que o próprio povo tenha acesso a políticas públicas, a elaboração de políticas públicas para melhorar a questão da criminalidade. Bom, então falando ainda, falando ainda em execução, passamos dos órgãos de execução penal para os estabelecimentos, né? Também nós vamos ter uma aula específica de estabelecimentos. Então, quando eu falo estabelecimentos penais, a Lei de Execução Penal estabelece que são as penitenciárias, conhecidas hoje como Centro de Recuperação, complexo, no nosso caso aqui, o Complexo de Americano, que fica no município de Santa Isabel. Vamos logo delimitar a área de atuação dessa penitenciária. Penitenciária, gente, ela é aplicável normalmente para aquelas pessoas que foram condenadas a uma pena superior a 8 anos. É aquele preso que está em regime fechado e, portanto, estando ele em regime fechado, ele vai cumprir a pena em penitenciária de segurança máxima ou segurança média. No nosso caso aqui, no estado do Pará,
é o Complexo de Americano, que fica em Santa Isabel. Você já conhece o complexo? Já foram lá? Muito bem. Passei por uma pensava que ficava em Americano, de Americano, é Santa Isabel, né? É Santa Isabel, ali é Santa Isabel. Eu tenho também as colônias agrícolas ou industriais, que no Pará nós temos também em Santa Isabel a Heleno Fragoso, em Santarém a Silvio Raul de Moura, que para a gente delimitar o que seria uma colônia agrícola industrial, ela é aplicada àquelas pessoas que foram condenadas entre 4 e 8 anos, tá? E que estão cumprindo o regime semi-aberto, em que necessariamente a pessoa está cumprindo a pena, mas ele tem a oportunidade do trabalho e ele vai então plantar. Se fosse uma colônia industrial, ele seria obrigado a produzir, né? E eu tive a satisfação de orientar um trabalho de conclusão de curso de um aluno que fez uma pesquisa sobre a colônia agrícola do Heleno Fragoso, né? E ele me disse o seguinte: houve um tempo em que se produzia, né, hortaliças, se produzia frutas no Heleno Fragoso. Então, como nós vemos aqui, tudo se resume num problema de gestão. Se você souber fazer a gestão, administrar, as coisas fluem, né? Se você não souber administrar, as coisas não fluem. Pois não. Preso da regime semiaberto, pode ser para trabalhar, como o senhor falou. Pode. Até no regime fechado, tá? O regime fechado, ele pode sair para trabalhar. Eu tenho a possibilidade de usá-lo em obras públicas, tá? Então o Estado está construindo uma rodovia, está construindo uma ferrovia, tira aquela quantidade de presos e coloca eles para trabalhar. No regime semiaberto, é da natureza do regime semiaberto, ele passar para o regime semiaberto, obrigatório que ele trabalhe, né? No regime fechado, se ele não puder trabalhar externamente, ele trabalha dentro da cozinha da penitenciária, né? Cortando lá as frutas, fazendo a comida, ele pode trabalhar na lavanderia. O importante é você dar condições para o preso trabalhar para ele se ressocializar. Minha pergunta é a seguinte: ele trabalha, se esse trabalho é remunerado, se for remunerado, se ele tem direito ao auxílio reclusão? Sim. Se ele trabalha, a pergunta é, se ele trabalha, se o trabalho dele for remunerado, ele tem um direito ao auxílio reclusão? Sim. Ele tem o direito ao auxílio reclusão porque o que acontece? O trabalho do preso, ainda que remunerado, é muito pouco que ele ganha. Não deveria ser assim. Eu sou um dos defensores de que o preso deveria pelo menos ganhar um salário mínimo. Você vê que não é isso. Ele ganha frações do salário mínimo, né? O trabalhista não garante que nenhum trabalhador deve ganhar menos que o salário mínimo? Pois é, a lei trabalhista garante, mas ele é preso, ele está privado de sua liberdade e ele se sujeita à lei de execução penal, que nesse ponto deveria ser alterada. Ele deveria ganhar um salário mínimo, tá? Pelo menos. E há também uma diminuição do tempo da pena? Sim, com o trabalho dentro da penitenciária, dentro da colônia agrícola, ele diminui para cada dia trabalhado, né? Ele desconta, para cada 3 dias trabalhado, ele desconta um dia de pena, que é o que nós chamamos de remissão. Também nós vamos ver aqui, tá? Então, o que acontece? Ele trabalha, além de ele não ganhar um salário mínimo, ele ganha a fração desse salário mínimo, parte desse dinheiro é depositado numa poupança para ele, para quando ele sair, ele ter o dinheirinho. Então, ele fica com menos ainda dinheiro. Então, por isso é que o trabalhador que tinha carteira assinada, que recolhia o INSS e vai ficar preso, tá? E que por isso na penitenciária, por conta dessa situação dele não ganhar o salário, né? Por conta da situação de parte do salário ir para um depósito, uma caderneta de poupança,
ele tende ao familiar dele dar entrada no INSS, porque o requisito básico para o auxílio reclusão não é o fato dele estar trabalhando ou não na prisão, é o fato dele ter, antes de ingressado no sistema penal, dele ser um trabalhador, dele ter carteira assinada, dele estar recolhendo o INSS e, claro, com o resto da documentação em dia, né? Ele vai ter que... Ele tem que ter a qualidade de segurado. E aí ele vai ter direito ao auxílio reclusão, tá bom? Mas... Inclusive, as pessoas confundem, né? Essa auxílio reclusão achando que todos os presos têm direito. Na realidade, isso aí não... se o cidadão não tinha carteira assinada, não pagava o INSS, não era segurado, ele pode até estar trabalhando lá na cadeia, mas infelizmente ele não terá direito ao auxílio reclusão. tem que atender a carência, né? Claro. Vai falar da carência do seguro, do INSS também. Muito bem. Então, voltando ainda sobre os estabelecimentos penais, a Casa do Albergado, que em Belém fica na Travessa Castelo Branco, vocês sabem ali, a Castelo Branco... não, obrigado. Eu só quero o cafezinho, depois traga aqui, você vai trazer bolinho de bacalhau, arroz com galinha, pato no tucupi pra galera aqui, viu? Então, você sabe que aqui o negócio é ao vivo, não tem negócio de corte não. A moça chega para servir o cafezinho, a gente fala com a moça, etc. Então, gente, ali na Castelo Branco, nós temos a Casa do Albergado. Na Casa do Albergado, o cidadão durante o dia presta serviços. Normalmente ele vai para o trabalho dele e a partir das 18 horas, uma tolerância, né? Ele chega na Casa do Albergado e dorme na Casa do Albergado. Durante os finais de semana ele permanece na Casa do Albergado para, se tiver cumprido aquela limitação de final de semana, lá ele vai ouvir palestras. Então eu vou ter professores que vão lá e vão dar aquelas palestras para ele, tá certo? Então a Casa do Albergado, diferenciando ela da penitenciária e da colônia agrícola, é aquele local em que o condenado cumpre pena em regime aberto, e são aquelas penas inferiores a 4 anos, né? E tratamento psiquiátrico, temos aí os locais de tratamento psiquiátrico, que fica em Americano, numa ala própria. Então, aquelas pessoas que têm problemas psiquiátricos, que foram submetidas a uma medida de segurança, fazem o tratamento psiquiátrico na ala própria do Americano. Antigamente nós tínhamos o Juliano Moreira, né? Que foi fechado e que, portanto, não tem mais serventia. E, finalmente, as cadeias públicas, né? Que são os locais, quando a pessoa é presa, ela vai provisoriamente para essa cadeia pública e a SUSIP se encarrega de encaminhá-la para um presídio, porque a lei de execução penal é clara: o preso não pode cumprir pena provisória numa delegacia de polícia, tá? E muito menos num cubículo de poucos metros quadrados, sem iluminação, com várias pessoas na mesma cela, porque isso viola o princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa ficar numa delegacia, até quantos dias é pena? Não é tecnicamente quantos dias se tem que ficar numa delegacia, nenhum. Foi preso em flagrante delito, imediatamente a SUSIP deveria providenciar a transferência daquele preso para o local próprio. O problema é que, se você for nas seccionais urbanas, você vai ver que o pessoal fica lá. Aí você, como advogado do preso, pode pedir para que aquele preso seja liberado, porque não é um local para ele cumprir pena. A mesma coisa se eu tiver uma pessoa que é doente mental, está junto com os outros presos, não pode. Ele tem que ir para um local de tratamento psiquiátrico, um manicômio judiciário, tá? Nós estamos vendo aí uma novela, né, que o cidadão é doidinho, né? E que, por ser doidinho, estão conseguindo. Eu vi lá uma cena, que eu não assisto novela porque não tenho tempo, mas uma cena lá, estava sendo transferido para o manicômio judiciário. Se ele é doido, ele tem que ser transferido para lá. Bom, vamos falar agora da execução das penas privativas de liberdade. Prevista no artigo 105 até o 193. Definição: penas
são sanções impostas pelo Estado contra a pessoa que praticou alguma infração penal. Nós já vimos que, basicamente, para que uma infração penal seja punida, a conduta do indivíduo... Olha que feio aqui, ó. Estava aqui, agora sim, beleza. A conduta do indivíduo, ela tem que ser típica, ilícita. Alguns dizem culpável.